O poderoso, temível e brutal império bélico expansionista que atropela qualquer um que ouse interferir em seu caminho. Mas mesmo com essa sua aparência bruta, há uma sociedade que respeita e encoraja os talentos e aptidões de cada indivíduo. Mas muita coisa aconteceu antes de chegar a esse ponto, então se aconchega aí e venha conhecer a região de Noxus. Depois da Guerra Darkin, entre as terras devastadas da região onde hoje é conhecida como Noxus, haviam diversas tribos que eram chamadas de Noxi. Nessa época, um mestre de guerra conhecido como Sun Zhao aniquilava todos aqueles que ousavam cruzar o seu caminho. Tudo isso motivado por uma crença de que após a sua morte, ele sentaria ao lado dos deuses no Salão dos Ossos, que é algo parecido com o Valhalla dos Vikings. Mas ao morrer, ele viu que não havia nada lá, somente um deserto vazio e cinzento, onde a única coisa que se podia ouvir eram os sussurros incompreensíveis que rondavam um lugar. As almas que ele via por lá sempre tinham o mesmo destino. Desapareciam no meio de uma névoa que cobria tudo. Desapontado e muito puto, ele se recusava a ter o mesmo destino dessas almas, e por pura determinação, ele conseguiu se manter vagando pelo pós-vida. Até que depois de um tempo, os sussurros começaram a fazer sentido. Ele descobriu que aquilo era uma língua profana chamada Okino. Depois disso, ele começou a spamar o zap de alguns feiticeiros noxianos prometendo seu poder. Ele começou a se comunicar com o mundo dos vivos, prometendo seu poder àqueles que ousassem o ouvir. Então um grupo de feiticeiros resolveu ressuscitar Sun Zhao, e por conta de não haver mais um corpo físico para sua alma, ele os convenceu de ligar sua forma espiritual com uma armadura feita com um metal escuro, e assim ele volta como o Revenant de Ferro. Os feiticeiros esperavam usá-lo como uma arma, mas acabou que eles foram massacrados por ele, e em completo e total desespero, os feiticeiros gritaram o seu nome a fim de aprisioná-lo, e foi tudo em vão, pois Sun Zhao já não existia mais, e ele declarou seu nome espiritual na língua Okino, Mordekaiser. Mordekaiser então forjou a sua arma chamada de Véu da Noite com as almas dos feiticeiros e começou o seu novo império, e construiu sua fortaleza, o Bastião Imortal. Durante essa época, ele juntou alguns dos feiticeiros mais poderosos da região, aprisionando o Veigar para usar os seus feitiços celestiais e tendo como aliada uma feiticeira pálida que vai aparecer muito ainda na história de Noxus, a LeBlanc. No ápice do reino de Mordekaiser surgiram boatos de uma criatura que exigia vidas de jovens e veneração das tribos locais. Essa criatura era o Vladimir, um príncipe de um reino distante que foi levado como refém de um Darkin e posteriormente aprendeu hemomancia quando se tornou parte do batalhão do seu patrono. E por fim acabou o matando, absorvendo seu poder para se tornar quase um ser imortal. LeBlanc foi ao encontro de Vladimir com uma oferta de parceria e eles jantaram juntos, utilizando magia tão profana que o vinho que bebiam azedou e as rosas que enfeitavam a mesa murcharam e perderam seu tom carmesim, se tornando uma rosa negra. Juntos, eles uniram as tribos da região e lideraram um ataque a Mordekaiser, com as tropas marchando em direção ao Bastião Imortal. LeBlanc, que era parte do círculo pessoal de Mordekaiser, o traiu, anulando a magia ou o ritual que ligava sua alma à sua armadura e escondendo a casca vazia de ferro negro que sobrou. Depois disso, as tribos usaram a fortaleza como centro da sua civilização, mas mal sabiam eles que tudo isso fazia parte do plano de Mordekaiser. Juntando todas as almas das pessoas que ele matou em seu segundo reinado por Valoran, ele formou um exército no pós-vida. Os mais fortes seriam soldados e as almas dos mais fracos seriam usadas para construir o seu novo império, onde ele se prepara para retornar ao plano material e conquistá-lo novamente. Depois do desastre que profanou as Ilhas das Bênçãos, alguns objetos mágicos que eram armazenados lá começaram a cair em mãos erradas, e os mais importantes eram as runas globais, que acabaram sendo usadas como armas, causando uma destruição em massa que mudaria completamente Runeterra. Os sobreviventes da tribo Noxi se abrigaram dentro do Bastião Imortal e lá eles resistiram a esse cataclismo. E agora não eram mais tribos espalhadas, eram uma civilização só. Agora eles eram Noxus. E durante todos esses anos que viriam, a Rosa Negra continuava crescendo em poder e influência, com aristocratas e feiticeiros poderosos se juntando à ordem oculta. Eles manipulavam os líderes da região, secretamente moldando a história de Noxus. Noxus se tornou um império expansionista, onde o objetivo deles era unificar Valoran inteiro debaixo de sua própria bandeira.
atacando e estabelecendo postos avançados em algumas regiões em busca de suprimentos. Do assassinato de Jarvan III pela Catarina e a vitória, mas também derrota de Jarvan IV, nenhuma delas teve um impacto tão grande quanto a Primeira Guerra há séculos atrás. Noxus vinha de vitórias atrás de vitórias com todos que cruzassem e tentassem impedir seu caminho em suas expansões. E muito disso se devia ao cruel e impiedoso general Sion, que por mais que suas habilidades estratégicas não fossem uma das melhores, ele ainda assim cumpria seu trabalho. Mas nem mesmo ele esperava que um dia Demacia seria maluca de resistir e conseguir expulsar os Noxianos de seus avanços, e encurralando-os nos muros da cidade de Hvards. Emputecido ao saber da notícia, Sion deixa de lado a sua campanha nas Montanhas Prateadas e vai resolver a treta do jeito dele. Ao ver que os Demacianos não tinham planos em conquistar o local e só expulsar as tropas noxianas, aumentou ainda mais o ódio de Sion, pois aquelas regiões foram conquistadas com sangue e suor de seus homens, e o comandante noxiano responsável pela proteção do lugar já não tinha força nenhuma em impedir que os Demacianos saíssem ilesos. Então nosso querido Brutamonte arremessa o mano de cima dos muros da cidade e marcha com suas tropas em direção aos Demacianos e direto ao seu líder, Jarvan I. Porém, aqueles que foram encurralados nos muros decidiram recuar para a cidade, deixando Sion e seus poucos homens de confiança cercados pelos inimigos. E um por um, eles caíram, mas ele persistia. Sozinho, atingido por várias espadas e flechas, ele finalmente chegou a Jarvan. O líder Demaciano conseguiu acertar o golpe final em Sion, mas ainda assim, ele juntou todas as suas forças restantes e com uma mão ele arranca a coroa do rei e com a outra ele o enforcava. E mesmo depois de flechadas, cortes de espadas e facadas dos guardas demacianos, Sion apenas se rendeu à morte após sentir que Jarvan também não respirava mais. Com a coroa do rei demaciano ainda presa em suas mãos, o corpo de Sion foi recuperado após a batalha e homenageado no Bastião Imortal. Noxus chorou a morte de Sion e enterrou seu corpo em um monumento construído para homenageá-lo. Décadas após a morte de Sion, um grande general chamado Boran Darkwill conseguiu reunir influência suficiente entre as famílias nobres e até mesmo com a Rosa Negra, fazendo com que ele fosse nomeado como o Imperador de Noxus. E agora, como Imperador, Darkwill recusou as ordens da Rosa Negra e por conta disso, LeBlanc começou a bolar um plano para acabar com ele. LeBlanc manipulou um jovem nobre chamado Jericho Swain, revelando a ele que a Rosa Negra tinha planos contra Darkwill. Fiel à sua nação acima de tudo, Swain executou a maioria das pessoas envolvidas na conspiração contra o Imperador, matando até mesmo seus próprios pais e a própria LeBlanc. Esse feito lhe garantiu a confiança de Darkwill, que o promoveu a um dos maiores generais de seu governo. Swain também descobriu que seus pais estavam de olho em um poder ancestral que estava perdido nas profundezas do Bastião Imortal. Mas tudo isso era parte do plano da LeBlanc, já que a sua morte foi uma farsa. Depois de um tempo, ela se aproximou de Darkwill e começou a envenenar a mente dele, deixando ele paranoico e com medo da morte. Darkwill então começou a tomar medidas drásticas, ficando cada vez mais agressivo e descuidado em seus avanços por Valor, em busca de artefatos mágicos ou feitiços que estenderiam seu tempo de vida. Uma dessas medidas foi ressuscitar o Sion junto de alguns membros da Rosa Negra, já que depois da morte dele, Noxus acabou perdendo a sua antiga glória. Sion agora era uma criatura incontrolável. Guiado somente pela sua sede de sangue, ele passava por cima de todos, sejam eles inimigos ou aliados, e por consequência, muitos soldados temiam lutar ao lado dele e começaram a desertar. Por isso, Darkwill ordenou que o Sion fosse selado novamente no mesmo lugar onde ele havia sido enterrado. Ao longo dos anos, Noxus espalhou alguns espiões por uma terra pacífica e com muito potencial mágico chamado Ionia. Por anos, eles planejaram uma invasão coordenada e foi durante o governo de Darkwill que isso aconteceu. Noxus invadiu Ionia e ele começou a espalhar as tropas, ordenando para que os soldados tomassem todo o artefato mágico que encontravam. E por conta disso, ele acabou dividindo as forças noxianas. Depois da resistência ioniana, Darkwill, desesperado, começou a mandar até crianças para a guerra, com a esperança de que os cidadãos locais não os ataquem. Um dos comandantes de Darkwill chegou até mesmo a entrar em contato com Singed, que criou armas químicas para serem usadas na guerra, e essas armas acabaram devastando algumas aldeias. O ataque mais cruel foi na aldeia Wuju, aniquilando completamente as pessoas e a cultura que havia lá. Mas isso aqui pode ter mudado por causa de Arcane, né? A gente não sabe ainda.
Uma das batalhas cruciais da guerra ocorreu no Placídio de Návore. Liderados pelo general Swain, as tropas noxianas invadiram o lugar para atrair os reforços que viriam para uma armadilha. Mas quando os reforços chegaram, as tropas de Swain foram derrotadas pela resistência ioniana, liderada por uma garota chamada Irelia. Ela lutou com Swain, o deixando com o joelho ferido e cortando o braço dele fora. Naquele momento, quase morto, um corvo apareceu para o Swain e ao olhar nos olhos dele, Swain descobriu que Darkrow, junto com LeBlanc, havia planejado seu fracasso na guerra. Swain retorna a Noxus e é disposto de seu cargo, sendo expulso do exército noxiano por seu fracasso. Então ele começou a procurar pela origem do poder que o revelou tudo aquilo, nas profundezas do Bastião Imortal. Swain encontrou aquilo que seus pais tanto procuravam: Haon, um demônio antigo que procurava os mortos e consumia todos os seus segredos. Enquanto ele presenciava o poder daquela entidade ancestral, ele descobriu algo que nem mesmo ela esperava. Swain conseguiu uma maneira de controlar esse poder. Darius e seu irmão caçula Draven cresceram órfãos na cidade portuária de Basilisk. Darius lutou muito para sustentar os dois, enfrentando constantemente gangues de piás mais velhos e qualquer um que ameaçasse seu irmãozinho. Todos os dias passados nas ruas eram uma batalha pela sobrevivência. E aos 20 anos, Darius tinha mais cicatrizes do que até mesmo alguns veteranos de guerra. Quando Basilisk foi tomada pelo Império Noxiano durante a expansão de Noxus, o vitorioso comandante Cyrus reconheceu a força do espírito combativo daqueles dois irmãos, que encontraram lar nos postos militares. Ao longo dos anos, eles lutaram incansavelmente em campanhas de conquista de um lado a outro do mundo. Mas enquanto Darius continuou firme e disciplinado em sua carreira militar, e chegando até mesmo ao posto de comandante, Draven ficava cada dia mais entediado, e para ele, ser um soldado não parecia compensar nem oferecer a glória pessoal que ele tanto cobiçava. Draven então decidiu deixar o comando de Darius, mas outros dizem que ele foi forçado a sair, e até chegou a considerar o convite de outras tropas durante a ocupação de Ionia, mas nenhuma chegou perto de uma bela oferta nas arenas dos desafiadores, que eram conhecidos pelo espírito bélico e cumpriam uma função crucial em Noxus: punir criminosos e resolver conflitos entre as casas nobres. Draven estava determinado a receber toda a riqueza, adoração e renome de que se julgava merecedor. Porém, com guerras longas e sem data para terminar, a atenção do povo já ia indo embora. E Draven entrou numa crise, passando cada vez mais tempo em boteco e no jogo do tigrinho. Ele estava basicamente na merda quando Swain encontrou. Swain sempre acreditou ter o direito de ser o governador de Noxus, considerado um grande militar e até mesmo um herói de guerra para muitos. Que foi, pô. O Draven jogando no bicho. E agora, com o poder demoníaco de Haon, a ajuda de Draven, Marcus Ducoteal e outros aliados tomam controle de Noxus em uma única noite após assassinarem Darkrow. Embora vários esperavam que Darius iria vingar a morte do antigo imperador, ele respeitava muito o general e havia falado contra sua demissão após o ataque fracassado em Ionia. E Noxus não é para qualquer governante, e Swain era um homem que falava honestamente sobre sua visão para o Império. Ele acreditava que uma única pessoa poderia condenar Noxus em incompetência, loucura e corrupção, mas um grupo de 3 sempre teria outros 2 para responsabilizar qualquer terceiro membro que esteja fazendo cagada. Então, o Trifarix é formado e se torna o atual órgão de governo de Noxus. Esses 3 líderes são divididos nos 3 princípios da força que cada cidadão noxiano deveria se esforçar para incorporar para a prosperidade do Império, sendo eles visão, o próprio Swain como o topo da pirâmide, poderio, cargo dado a Darius, a mão de Noxus, o que mais incorpora o símbolo do Império através de sua agressividade, bravura e patriotismo, e astúcia. Calma, o Chapolin não faz parte, até porque no momento não temos a certeza de quem realmente é. Uns chamam de O Sem Face, mas nas cartas do Legends of Runeterra vemos a LeBlanc. Então por enquanto não temos uma resposta concreta de quem realmente é. Bom, e com a Rosa Negra aparecendo no Arcane, que é a coisa mais atual que a gente tem da lore sobre Noxus, eu vou dar um breve resumo de algumas coisas que envolvem a Rosa Negra. O Vladimir acabou criando o Círculo Carmesim, que é um culto dedicado a estudar a hemomancia, e por conta de alguns desentendimentos com a Rosa Negra, ele meio que está se afastando gradualmente dela. A Rosa Negra também tem algumas escolas espalhadas pela região de Noxus, onde eles treinam crianças com poderes especiais, provavelmente para usá-las como arma em algum conflito. Por exemplo, a Rel. Por ter a habilidade de manipular ferro, LeBlanc pensou que talvez ela seria uma boa arma contra o Mordekaiser, mas não deu muito certo, né? E a Annie, uma garotinha que consegue manipular o fogo. Outra coisa que tem o envolvimento da Rosa Negra é a transformação da Cassiopeia e, por consequência, a libertação do Zerf e do Renekton.
e a ascensão do Imperador Azir. Em Arcane, percebemos que Noxus ainda mantém essa postura de império bélico e expansionista, mas com o fracasso da Ambessa e a vinda de Jesus, eles recuam de volta ao seu império, mas não sem antes... De novo! Mas não sem antes de um dos corvos de Swain garantissem o cristal. E se quiser saber mais de outras regiões, fica ligado que nas próximas semanas vamos fazer mais vídeo como esse. Então já se inscreve aí, deixa o like se curtiu e comenta aí qual região tu quer mais, valeu? É nóis!